Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA. De olho na jurisprudência, somos as inteligências artificiais da Fê e do Thiago e vamos analisar os informativos da semana. Bom, é só imaginar o Supremo Tribunal Federal tendo que usar uma lei lá da época da fita cassete do telefone de disco para regular a venda de carros super tecnológicos agora, em pleno 2026. É um contraste gigantesco, né? Demais. Ou então, tipo, os ministros precisando calcular na ponta do lápis, assim, exatamente quanto dinheiro um ser humano precisa para não morrer de fome e ainda conseguir pagar as contas do mês. Hoje, a nossa imersão jurisprudencial vai olhar para o STF colidindo de frente com a realidade nua e crua. E o material do informativo 12 e 14 mostra exatamente esse atrito, sabe? A teoria jurídica tentando sobreviver no mundo real. E esse atrito é o que dá o tom de toda a nossa análise hoje. Porque, lendo esses julgados com bastante atenção, o que salta aos olhos é o STF atuando como um verdadeiro fiel da balança. Com certeza. Uma balança bem difícil de equilibrar. Muito, porque de um lado a gente tem a rigidez das normas, né? Aqueles princípios que são lindos no papel, e do outro a vida prática das pessoas e do mercado. Nós vamos passar por cenários que afetam quem tá estudando para concurso, quem tá sufocado por dívidas. Nossa, o que tem de gente nessa situação, né? Pois é, e até chegar em debates bilionários envolvendo terras nacionais e montadoras de veículos. A grande questão por trás de tudo no nosso encontro é até onde o direito consegue esticar a corda da interpretação para resolver problemas reais sem invadir o papel de quem cria as leis. Bom, então vamos começar pelo nível mais tático e individual possível, que é a porta de entrada para o serviço público. O Supremo julgou as reclamações 77.893 e 78.401, lá de Goiás, que envolvem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Esse caso é fascinante. Sim. E para quem nos acompanha conseguir situar o cenário, tudo começou com uma decisão histórica bem recente. Na ADI 7.490, o STF derrubou aquela famosa cláusula de barreira que limitava a entrada de mulheres nessas corporações. Que foi um marco gigante para a igualdade de gênero, né? Gigante. Só que o desenrolar prático disso nas instâncias inferiores gerou uma confusão de proporções absurdas, não foi? Olha, foi um caos logístico e jurídico, porque, tipo, quando o STF decide algo dessa magnitude, declarando uma regra antiga inconstitucional, ele precisa fazer o que a gente chama no direito de modulação dos efeitos. Que é meio que organizar a casa pra trás, né? Exato. É basicamente dizer a partir de quando a nova regra vale para não explodir o passado inteiro. E a determinação foi bem clara. As nomeações que já tinham ocorrido até 14 de dezembro de 2023 ficavam preservadas. Depois dessa data, qualquer restrição baseada em gênero nos concursos da PM e dos bombeiros está totalmente proibida. Tá, até aí tudo certo. Mas e a aplicação disso na ponta? Aí que tá o problema. A forma como alguns juízes interpretaram isso na prática foi complicada. Tivemos instâncias inferiores anulando a cláusula de barreira e, na mesma canetada, mandando o Estado aprovar e nomear candidatas que não tinham alcançado a nota mínima para passar nas fases do concurso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o raciocínio lá da base. O juiz olhou para o edital e pensou assim, bom, a regra anterior era sexista e prejudicou essas candidatas lá atrás. Então, para compensar essa injustiça histórica, vamos colocar essas mulheres para dentro agora. Mesmo que elas tenham reprovado nas provas objetivas ou físicas. Foi exatamente essa a lógica. Mas caramba, é uma lógica de reparação que ignora completamente a régua do concurso. Precisou desenhar uma linha muito, muito clara aí. Garantir a participação das mulheres e remover as regras discriminatórias é um imperativo constitucional. Sem dúvida. Mas isso não se confunde de jeito nenhum com distribuir aprovações para quem não demonstrou o mérito técnico exigido. O tribunal listou motivos bastante pragmáticos para barrar essa interpretação mais criativa, sabe? Eu imagino. O impacto prático disso seria desastroso. Muito. É só imaginar a insegurança jurídica de reabrir etapas de concursos que já acabaram e, mais grave ainda, pensa no impacto de colocar nas ruas, portando armas e lidando com segurança pública pessoas que não atingiram a pontuação técnica que o próprio Estado definiu como o mínimo necessário. É um risco enorme para a sociedade. E tem a questão dos cursos de formação também, né? Sim, seria um transtorno prático absurdo inchar os cursos de formação com candidatos que tecnicamente foram reprovados nas fases anteriores. A impressão que dá é que confundiram igualdade de acesso com garantia de resultado, né? Nossa, resumiu perfeitamente. É tipo, imagina um restaurante de luxo que tinha uma placa na porta dizendo que um determinado grupo de pessoas não podia entrar por causa de um código de vestimenta discriminatório. Aí a justiça vai lá e manda arrancar a placa. A porta agora tá aberta, a entrada é livre, a oportunidade é a mesma para todo mundo. O acesso foi garantido. Exato. Mas o cidadão que entra ainda precisa ter dinheiro para pagar a conta no final da refeição. O STF tá basicamente dizendo que o ingresso é igualitário, mas a prova ainda é a prova. A nota de corte não foi revogada para ninguém, correto? Correto. É uma separação fundamental entre oportunidade e capacitação. Se o STF chancelasse essa dispensa de mérito, ele estaria, na verdade, criando uma nova espécie de injustiça com todos os outros candidatos que estudaram e atingiram a nota, independentemente de gênero. Faz todo sentido. A balança que operou para corrigir o erro do edital discriminatório, mas preservar a integridade do processo seletivo como um todo. O Estado precisa selecionar os mais aptos. E a igualdade se dá em permitir que todos provem que são os mais aptos, sob exatamente as mesmas regras. E mudando um pouco de marcha, já que a gente tocou nesse ponto de como a aplicação de uma regra muda a vida prática das pessoas, vamos olhar para o bolso da população agora. Um tema super delicado. Muito. Porque se no concurso o desafio é conseguir a renda mensal, o nosso próximo tema é sobre o que acontece quando esse salário simplesmente desaparece antes mesmo de chegar na conta bancária. As ADPFs 1005, 1006 e 1097 entram bem fundo no drama do superendividamento no Brasil. Pois é. Nós saímos da sobrevivência profissional para a sobrevivência física mesmo, porque o foco aqui é o chamado mínimo existencial. Que é um conceito super importante, né? Muito. É um conceito que a Lei 14.181, lá de 2021, inseriu no Código de Defesa do Consumidor.
A ideia era criar um mecanismo de socorro para aquele consumidor de boa fé que fez tantas dívidas que se ele for pagar tudo que deve no mês, ele não consegue comprar comida, não consegue pagar a conta de luz. Ou seja, ele perde o básico para sobreviver. Exato. A lei diz que é preciso renegociar as dívidas, protegendo esse mínimo existencial. Só que o grande entrave prático era: quanto é esse mínimo? Porque a lei não disse qual era o valor, né? A lei não disse. Ficou um espaço em branco enorme. E aí o Poder Executivo resolveu preencher esse espaço com o Decreto 11.150 de 2022. Eles cravaram um valor de R$600. E claro, a reação imediata de muitas entidades foi bater lá nas portas do Supremo, questionando basicamente duas coisas. Que foram questionamentos bem fortes. Sim. Primeiro, se o Executivo poderia definir isso por um simples decreto. E segundo, se R$600 no Brasil de hoje cobrem minimamente a dignidade de alguém. Como foi que o tribunal resolveu essa equação, hein? Sem invadir a competência de quem controla o orçamento do país. O STF adotou uma postura de forte contenção e muito pragmatismo. O tribunal disse que o decreto era válido, sim, e o motivo é simples. Se eles derrubassem o texto, o país ficaria com um vácuo normativo. Ficaria sem regra nenhuma. Sem regra nenhuma. Sem um valor estipulado, toda a política de repactuação de dívidas do PROCON e da Justiça ficaria paralisada, porque os juízes não teriam parâmetro numérico nenhum para trabalhar. Mas o STF deixou uma trava importante. Qual foi? Eles disseram que os R$600 não podem ser uma cifra congelada no tempo. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, foi incumbido de fazer reavaliações anuais desse valor. Tá, mas espera um pouco. Como é que é feita essa reavaliação anual? Porque, vamos combinar, se for só uma reunião fechada onde alguém decide aumentar uns R$50 ali por intuição política, o problema da desconexão com a realidade continua igualzinho. O que garante que esse número realmente faça sentido para quem nos escuta? É uma ótima pergunta, e o STF pensou nisso. Eles exigiram que essa atualização seja baseada em critérios estritamente técnicos, especificamente através de dois instrumentos, a AIR e a AAR. Siglas novas para nossa audiência anotar. Isso. A AIR é a análise de impacto regulatório. É um estudo prévio, profundo que o governo precisa apresentar antes de mudar a regra. Provando na matemática, né? Exatamente. Provando matematicamente qual vai ser o impacto daquele novo valor na economia, na inflação e na concessão de crédito pelos bancos. Já a AR é a avaliação de resultado regulatório. Que é um olhar para o passado, certo? Isso é olhar para trás depois de um tempo e medir se a política pública realmente tirou as pessoas do superendividamento ou se só mascarou o problema. É a exigência de que as políticas econômicas sejam baseadas em evidências e não em palpites. Olha, isso traz uma racionalidade muito bem-vinda para o sistema. Mas eu tenho que confessar, o que mais me chamou a atenção nesse caso foi um detalhe cruel do decreto original que o STF felizmente barrou. Ah, a questão do consignado. Essa mesma. O decreto dizia que a parcela do empréstimo consignado não entrava no cálculo desse mínimo existencial, e o Supremo declarou essa exclusão inconstitucional. Explica pra gente qual é a mágica contábil que o decreto tentava fazer aqui e por que o tribunal derrubou isso. Olha, o consignado era o grande elefante na sala desse debate. Vamos pensar na prática. O empréstimo consignado é aquele que é descontado direto na folha de pagamento ou no benefício do INSS, antes mesmo do dinheiro chegar na mão do consumidor. A pessoa nem vê a cor do dinheiro. Nem vê. O decreto original tentava criar uma verdadeira ficção jurídica. Ele dizia que como esse dinheiro do consignado já foi descontado na fonte, ele não conta pra saber se a pessoa tá ou não super endividada. Que absurdo. Na prática, se uma pessoa ganha R$2.000, mas R$1.000 já ficam retidos no banco por causa de consignados, a lei fingia que aqueles R$1.000 descontados não eram um problema de superendividamento. Gente, tipo um médico olhar para um paciente que tá infartando ali na frente dele e dizer assim: bom, eu não vou colocar o seu problema cardíaco aqui no diagnóstico, porque você já toma o remédio da pressão que é descontado direto lá na farmácia. Nossa, é bem isso. A doença financeira continua lá. A pessoa tá sem dinheiro para comer, mas a planilha oficial do governo diz que ela não é super endividada porque o buraco principal da renda dela é o consignado, que não entra na conta. É isso mesmo. Foi uma comparação cirúrgica essa sua. É exatamente isso. Se a avaliação exclui o consignado, o resultado é totalmente artificial. O STF olhou para os dados e constatou que o crédito consignado é, historicamente, a modalidade que mais compromete a renda das famílias de baixa renda e dos aposentados no Brasil. E é um dinheiro muito usado pro básico, né? Muito. É usado para consumo básico, como comprar remédio e comida no supermercado. Ao declarar essa regra inconstitucional, o STF forçou o sistema a olhar para o contra-cheque real da pessoa. Não se pode proteger a sobrevivência de um cidadão criando uma matemática estatal que simplesmente ignora o maior ralo financeiro que esvazia a geladeira dele. O tribunal foi muito sensato nessa. E essa ideia de proteger quem é vulnerável contra uma força econômica invisível ou muito maior nos leva direto para um outro tipo de proteção na nossa análise. Só que, desta vez, não estamos falando de proteger a mesa de jantar de uma família. Não, agora a escala é muito maior. É escala macro. Estamos falando de proteger o próprio território nacional. A ADPF 342 e a Ação Civil Originária 2463 mexem num vespeiro gigantesco que é a compra de terras rurais no Brasil por capital estrangeiro. E o debate gira em torno da Lei 5.709, lá do ano de 1971. A gente está lidando com uma norma pré-constitucional, né? Promulgada em plena ditadura militar, mas que carrega princípios de defesa do Estado que são muito atuais. A lei impõe travas severas para estrangeiros que queiram comprar fazendas e áreas agrícolas aqui no Brasil. Mas o buraco é mais embaixo, né? Onde é que tá a polêmica? O verdadeiro campo de batalha jurídico está no parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei. Ele estabelece que essa restrição toda também se aplica a empresas brasileiras, ou seja, com CNPJ registrado no Brasil, desde que a maior parte do capital social, do dinheiro que banca a empresa, pertence a estrangeiros. Sejam pessoas físicas ou outras empresas de fora. E como a gente está falando de uma lei de 71,
O argumento de quem tentou derrubar ela agora é que ela não faria mais sentido depois da Constituição de 88, que defende fortemente a livre iniciativa. Essa era a tese principal. A tese era tipo, olha, se a empresa tem CNPJ no Brasil, ela é brasileira. E ponto final. Não importa se quem assina o cheque bilionário mora na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Como é que as empresas faziam essa maquiagem na prática, para comprar terras antes dessa decisão definitiva do STF? A engenharia societária aí é bem clássica no mercado. Pensa que um grande fundo de investimento internacional quer comprar milhares de hectares lá no Mato Grosso para controlar a produção de soja. Tá. Como a lei estrangeira bloqueia a compra direta, esse fundo abre uma holding ou uma empresa de fachada, ou até uma filial estruturada aqui no Brasil. Eles tiram o CNPJ lá na Receita Federal, colocam um endereço chique na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e passam a operar formalmente como uma pessoa jurídica nacional. Olha o truque. O argumento era que, por ter CNPJ brasileiro, a Constituição de 88 blindaria essa empresa e os cartórios teriam que registrar as compras de terras normalmente. Mas o STF desmontou essa tese por completo. E como o Supremo amarrou isso? Porque barrar uma empresa com CNPJ nacional soa num primeiro momento como uma atitude extremamente antimercado, não acha? Soa bastante, é verdade. Mas a ótica do tribunal focou em 2 artigos da Constituição Federal, o 172 e o 190. O STF definiu que a Constituição se preocupa com a origem real do capital. O dinheiro de verdade, né? Isso, o dinheiro de verdade, e não apenas com a roupagem burocrática da empresa. O objetivo maior é proteger a soberania nacional. A gente está falando de segurança alimentar, controle de fronteiras e proteção do meio ambiente contra uma exploração predatória por agentes que não têm qualquer compromisso com o futuro do solo brasileiro. Eles só querem o lucro e ir embora. Exato. Se o STF aceitasse que um simples CNPJ pudesse apagar a nacionalidade do dinheiro, a lei viraria letra morta no mesmo dia. Qualquer bilionário internacional passaria a ser brasileiro no papel, só preenchendo um formulário ali na junta comercial. Isso também teve um impacto direto nos cartórios, certo? Pelo que consta nos informativos, São Paulo tinha criado uma brecha administrativa gigante para contornar essa regra federal. Criou sim, e o STF aproveitou esse julgamento para dar uma bela invertida no sistema estadual. Eles anularam um parecer de 2012 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. E o que esse parecer dizia? Esse documento estadual orientava os cartórios paulistas a simplesmente ignorarem a Lei Federal de 71, permitindo que essas empresas com capital estrangeiro comprassem terras livremente no Estado. O Estado passando por cima da União. Basicamente. E o Supremo deixou muito claro que um órgão administrativo estadual não tem o menor poder de declarar que uma lei federal não vale mais. Isso é monopólio absoluto do controle de constitucionalidade do STF. Faz todo sentido. E, de certa forma, essa tentativa de colocar um limite na força desproporcional do capital e blindar as relações contra oligopólios se repete no nosso último tema de hoje. A gente sai das grandes fazendas de soja, pega o asfalto e vai direto para as concessionárias de veículos. O STF julgou a ADPF 1106, que colocou a famosa Lei Ferrari no banco dos réus. Ah, a Lei Ferrari, que é a Lei 6.729, lá de 1979. Ela é, para resumir, um manual de regras que obriga gigantes montadoras de veículos a venderem os seus carros através de uma rede de distribuidores independentes. Que são as concessionárias que a gente vê na rua. Isso, as famosas concessionárias. E a ação que chegou ao Supremo queria derrubar essa lei inteira. O argumento era que ela é um fóssil econômico, sabe? Que fere a livre concorrência, trava o livre mercado e prejudica o consumidor final, impedindo as montadoras de atuarem com mais liberdade no país. E é meio inevitável pensar na idade da lei. Nós estamos em 2026. A forma como a gente consome mudou completamente daquela época. Nós temos montadoras focadas apenas em carros elétricos que quase não exigem manutenção tradicional. Temos plataformas digitais onde se compra qualquer coisa direto da fábrica com um clique no celular. É um mundo novo. E a impressão que dá é que obrigar a existência desse intermediário físico encarece o carro para o cidadão comum. O STF, ao validar essa lei de 79 e dizer que ela é constitucional, não está artificialmente segurando um dinossauro vivo por puro conservadorismo jurídico. Por que o tribunal decidiu não dinamitar essa lei de uma vez? A sua provocação é exatamente o cerne do que foi discutido lá. O Supremo reconheceu que o mundo mudou, sim, e que a lei talvez precise urgentemente de uma modernização. Mas os ministros traçaram uma linha de separação de poderes muito firme nesse julgado. Como assim? Existe uma diferença abissal entre uma lei ser economicamente ultrapassada e ela ser inconstitucional. A lógica jurídica para manter a lei é que ela ainda serve ao seu propósito original. Que é qual? Combater a assimetria crônica de poder. Imagina o poder de negociação de uma fabricante multinacional gigantesca contra um empresário local que tem uma loja de carros numa cidade do interior. Não tem nem comparação. Nenhuma. A Lei Ferrari atua como um escudo para que a montadora não esmague o distribuidor com metas irreais ou cancelamentos abruptos de contrato. E, além disso, o STF apontou um detalhe prático. A rede de concessionárias garante capilaridade de assistência técnica num Brasil que tem dimensões continentais. Entendi. Então o STF meio que disse: pode ser que o modelo de negócios de 79 seja ruim para os dias de hoje, mas avaliar se o modelo econômico é eficiente não é trabalho de juiz, é trabalho de deputado e senador. É isso? Perfeitamente. O Supremo mandou um recado muito direto. O judiciário não é a arena para fazer política macroeconômica. Cada macaco no seu galho. Exato. Se a lei envelheceu com a chegada do carro elétrico e da venda online direta, quem tem o dever de sentar, ouvir o setor, debater as novas regras e atualizar o marco legal é o Congresso Nacional. Revogar a lei via tribunal geraria uma insegurança colossal e uma quebra de contratos em cadeia no setor automotivo da noite pro dia. Um efeito dominó perigosíssimo. Muito. E só para tranquilizar quem se preocupa com a questão dos monopólios, o STF foi enfático em uma coisa: manter a Lei Ferrari não anula de forma alguma os poderes do CAD.
Ah, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele mesmo, que é o nosso órgão antitrust. O CAD continua com carta branca para investigar, fiscalizar e punir qualquer cartel ou prática abusiva que montadoras ou concessionárias tentem impor ao consumidor. A lei protege o contrato entre eles, mas não os isenta de respeitar a concorrência geral do mercado. Essa clareza sobre onde termina o papel do tribunal e começa o papel do legislativo ajuda a entender muita coisa, né? E sintetizando a nossa jornada pelos informativos de hoje, aquele fio condutor que você mencionou lá na abertura ficou muito óbvio agora. Ficou, né? Sim, nós acompanhamos um STF lidando ativamente com a gravidade do mundo real, intervindo para garantir que o mérito não seja pagado num concurso público da polícia, puxando o freio do executivo para que o empréstimo consignado não esconda a miséria das famílias endividadas. Protegendo a soberania do nosso solo contra manobras de empresas estrangeiras. Exatamente. E por fim, sabendo a hora de dar um passo atrás e dizer ao Congresso, olha, modernizar a venda de carros é trabalho de vocês, não nosso. É o direito precisando descer do pedestal acadêmico e sujar as mãos nas complexidades do dia a dia. E para amarrar essa ideia toda, eu deixo uma reflexão profunda para nossa audiência processar após a nossa imersão. Manda ver. Nós vimos hoje o Supremo carimbando a validade de duas leis da década de 70, a de terras e a de concessionárias, em pleno ano de 2026. A provocação que fica para refletir é a seguinte: até que ponto a nossa legislação analógica, construída lá no século XX, vai aguentar a pressão de tentar regular uma economia sem fronteiras, impulsionada por inteligência artificial e capital volátil do nosso futuro imediato? Em que momento o limite da interpretação criativa do STF vai se romper, obrigando o Brasil a encarar a dor gigantesca de reescrever de vez o seu código operacional? Caramba. Fica aí uma daquelas perguntas que tira o sono de quem gosta de pensar o futuro das nossas instituições, né? E com essa provocação de peso, nós encerramos nossa análise de hoje. Foi uma imersão bem densa, mas super necessária para traduzir como essas decisões impactam o nosso cotidiano. Agradecemos imensamente a companhia e a paciência de quem dedicou seu tempo a acompanhar esse debate com a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.